E observe que quem critica são as pessoas que elas não frutificam. Observe que quem critica não ajuda. Quem critica não ajuda. Quem critica não contribui. Quem critica não faz nada em prol do reino. Quem critica acusa. Quem critica compara. Quem critica joga pedra. Quem critica fala até do que não sabe, mas uma contribuição mínima não faz. Se alguém chegar para falar mal de um irmão, você quer desmontar ele, faça só uma pergunta. Se alguém chegar para você para falar mal de qualquer irmão, só faça uma pergunta que você desmonta ele. Diga assim: fulano é tudo isso? É. Quantas vezes você orou por ele? Aquela pessoa vai se calar e ela não vai ter o que dizer. Porque se ela disser que está orando, é mentira, que ela não está orando. Porque se ela estivesse orando, ela não estaria falando mal. Quem critica o pastor, quem critica a igreja, quem critica o ministério, quem critica uma liderança, quem critica o ministro de louvor, enfim, alguém que faz a obra de Deus, pergunta se está orando pela pessoa. Não ora, irmão. A menor contribuição, a coisa mais básica, que é pelo menos orar, não faz. Mas criticar, critica. Mete o pau. Jesus entra na casa de Zaqueu, acontece salvação. Ainda no versículo 9. Pois também este é filho de Abraão. Meu irmão, nenhuma palavra bíblica está escrita por acaso. Você já leu a história de Zaqueu várias vezes. Você já ouviu canções falando de Zaqueu várias vezes. Mas quantas vezes você meditou nessa palavra de Jesus? Este também é filho de Abraão. E por que filho de Abraão? Porque todo aquele que é da fé, todo aquele que crê em Jesus, pela fé, é filho de Abraão. Mas se a gente for levar para o sentido literal, quem foi o filho de Abraão? Quem foi o filho de Abraão? Qual era o nome dele? Qual era o nome do filho de Abraão? Isaac. Abraão não podia ter filhos. A idade estava avançada, 74 anos. E Deus aparece para ele e diz: Abraão, não temas, porque o teu galardão será grande. E ele disse: Senhor, como é que o meu galardão vai ser grande se eu não tenho filho? Eu não tenho herdeiro. Tem um mordomo da minha casa chamado Eliezer. Inclusive tem um irmão chamado Eliezer ali. O herdeiro da minha casa é o mordomo, é o Damasceno Eliezer. Porém, eu não tenho filho. E Deus disse: não, mas não será esse o teu herdeiro, será aquele que será gerado de ti. Os anos foram passando. A impaciência foi tomando conta de Abraão. Sara foi percebendo a impaciência de Abraão. E Sara, querendo ajudar, chega para Abraão e sugere: Abraão, meu senhor, por que você não deita com a nossa serva, Agar, uma egípcia? A poligamia era um costume muito comum naquela época. Apesar de Deus condenar, apesar de ferir um princípio de Deus, mas a poligamia era comum. O homem podia ter várias mulheres. Então Abraão deitou-se com Agar. Tiveram um filho. Esse filho chamou-se Ismael. Mas por que esse ainda não seria o herdeiro de Abraão? Porque Abraão quis dar uma ajuda a Deus, e Deus não precisa de ajuda. É igual eu estava falando para os irmãos
no culto de batalha espiritual. Um homem chega para Jesus e diz: meu servo está em casa moribundo, ou seja, morre e não morre. Aí Jesus diz: eu vou lá na sua casa. Não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Manda apenas uma palavra, que o meu servo será curado. A Bíblia diz que Jesus disse: nem em Israel eu achei fé como esta. Esse homem era um centurião, ele era um soldado romano, mas a Bíblia diz que nem em Israel Jesus viu fé como aquela. Aquele homem cria na suficiência da palavra. Uma palavra só bastava. Tem crente que está dentro de Israel, na igreja, Israel espiritual é a igreja, e não crê na suficiência da palavra. Acha que a palavra precisa de um reforço. Acha que a palavra precisa, não, só a palavra não basta. Então vou pegar aquela varinha, a varinha mágica. Só a palavra não basta, vou usar o sal, vou usar a rosa, vou usar isso, vou usar aquilo. Não, meu irmão. Creia na suficiência da palavra. Deus não precisa de ajuda. Como é que você vai criticar algo católico porque ele coloca lá uma imagem de escultura dentro de casa e você está colocando a fé num pedaço de pano? Ah não, pastor, mas porque Deus fazia milagres através de Paulo. Paulo lançava lenços e aventais no seu uso pessoal para os enfermos, e os enfermos eram curados. Naquele tempo, irmão, não existia rádio. Naquele tempo, irmão, não existia televisão. Naquele tempo, meu irmão, não existia internet. Os cristãos não se reuniam em igrejas grandes como hoje a gente se reúne e que tem culto todo dia, não. E a mensagem do Evangelho precisava se espalhar rápido. E sabe como era que Paulo então fazia para anunciar mais rápido o Evangelho? Ele dizia: olha, leva esse tecido aqui da minha roupa, toca no enfermo, porque ele vai ver o Deus que eu sirvo, que é poderoso, e quando eu for lá anunciar a palavra, ele já vai entender quem é o Deus que eu vou levar para ele. Só que infelizmente tudo vira objeto de idolatria. Tudo vira objeto de idolatria. E tem pessoas que ficam colocando a fé no pano, fica colocando a fé na folha, fica colocando a fé na pedra, no pau, no cajado, na vassoura, no suor, no cuspe, quando a palavra do Senhor é suficiente. Só uma palavra basta. E aí, meus irmãos, Abraão quis ajudar Deus. Teve um filho chamado Ismael. Agar começou a ter problemas com Sara. Tiveram que se separar. Peregrinaram, sofreram. Sofreu Agar e sofreu Ismael. Agar volta, se humilha diante de Sara. Sara mais uma vez recebe aquela escrava, estava sofrendo com a criança, ela dá uma oportunidade. Agar então fica toda humilde, mas aí nasce o Isaac. Deus manda o anjo avisa para Abraão, Sara escuta, ri. Deus fala que não haverá impossível, o anjo fala que não haveria impossível nas promessas. Sara engravida, a criança nasce. Ismael, quando já estava jovenzinho, começa a zombar de Isaac. Aí aquela revolta, aquela mágoa, tudo aquilo que tinha sido enterrado, desenterra. E aí então tem que haver de novo a separação entre Agar e Sara e Ismael. Só que Deus dá uma promessa que, como descendente de Abraão, ele seria uma grande nação. Foram embora e foram viver a vida deles.
Mas aí fica o Isaac. Isaac, ele foi o filho da promessa. E Deus manda Abraão fazer então um ato de fé. No livro de Gênesis, capítulo 22, e esse versículo, e esse capítulo, aliás, é um capítulo muito usado indevidamente por cristãos que gostam de amaldiçoar o próximo, viu? Tem crente que diz: Deus dá, mas Deus também tira. Deus dá, mas quando você está muito agarrado com a coisa, Ele tira, dando a ideia de um Deus que gosta de ver você sofrendo. E muitos crentes usam isso indevidamente, usando essa palavra de Abraão. Gênesis 22. Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Na minha versão está escrito: tentou Deus a Abraão. A minha versão é a versão corrigida. Em algumas Bíblias está escrito: provou. E a palavra mais apropriada é realmente provou. Tentar dá a ideia de tentação, né? E quem tenta é o diabo. Deus não tenta ninguém, Deus prova. Deus prova. Por que Deus prova? Você sabe por que Deus nos prova? Você é um empresário, certo? Você cuida de uma empresa. Você é dono de uma empresa. Só que você sozinho não vai conseguir dar conta de tudo. Aí você quer um funcionário que você possa confiar nele. Você não vai colocar qualquer funcionário, vai? Você vai querer pessoas de um cargo para colocar um cargo de quê? Confiança. Então tem que ser alguém que você confia. Tem que ser alguém que você, na sua ausência, você sabe que aquela pessoa vai fazer tudo certinho. E por isso que numa empresa tem aquelas pessoas nos cargos de confiança, que normalmente os funcionários não gostam, porque eles são mais caxias do que os próprios donos, mas eles são assim porque eles são de confiança. O patrão manda viajar e está tranquilo, que o camarada viajou, mas está dando conta do recado. O patrão manda ele ir resolver um problema e fica tranquilo, porque sabe que ele vai lá e vai dar conta do recado. Você sabe por que Deus te prova, meu irmão? Porque Deus vai nos colocar na eternidade para vivermos ao lado dele. Aleluia. E como é que Deus vai nos colocar na eternidade para vivermos ao lado dele, se ele não confiar em nós? O cristão é provado, sim. Tentado, o diabo tenta. O diabo te tenta para você duvidar, para você murmurar, para você reclamar, para te colocar dúvidas, desânimo. Isso são tentações, mas prova para ver o teu amor. Você vai aguentar ficar a eternidade ao lado de Deus só adorando? Se você passa por um probleminha aqui, você já está reclamando de Deus, você não vai aguentar. Eu e você vamos aguentar ficar a eternidade ao lado de Deus glorificando, se aqui a gente passa por uma lutazinha, a gente já está reclamando de Deus? Deus está nos provando, meu irmão, e está também nos preparando. Deus não quer murmuradores, Deus quer adoradores. Deus não quer gente que fica reclamando, Deus não quer gente que fica cobrando, exigindo as coisas dele. Deus quer aqueles que em tudo diz glória, louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. E Deus prova o seu servo. E aí Deus chega para Abraão, prova ele e diz: toma teu filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali
sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, irmão, em nenhum momento a Bíblia está dizendo, mata teu filho. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, oferece teu filho. Eu tenho 2 filhos. Todos 2 eu já coloquei no altar antes de nascer. Teu marido pode não estar na igreja, mas eu tenho certeza que ele já está no altar, porque você coloca ele todo dia no altar. Glória a Deus. Oferece. Oferece. Deus não disse mata, Deus disse oferece. Você tem que oferecer tua família. Você tem 2 filhas, não é? Uma está no evangelho, outra não. Mas as 2 você coloca no altar. Senhor, eu ofereço no altar. Você tem 5 filhos. 2 são convertidos, 8 não são. Mas os 10 estão no altar. Porque quando você ora, quando você dobra os teus joelhos, você oferece eles ao altar. Deus disse a Abraão, oferece teu filho no meu altar. E eu vou te mostrar o lugar. Abraão caminhou 3 dias. Abraão teve tempo para desistir, não teve? Mas enquanto Abraão esteve caminhando, Abraão também esteve conversando. Filho de Abraão conversa com o pai. Zaqueu conversou com Jesus. Zaqueu dialogou com Jesus. Zaqueu disse as coisas que ele fazia, as coisas que ele passava. E Abraão então caminha com o seu filho, e seu filho caminha com o pai. 3 dias, tiveram tempo de conversar bastante. Quando chega no pé do monte, Abraão fala para os servos, ficam aqui que eu e o rapaz subiremos, havendo adorado, voltaremos. Abraão tinha tanta fé, mas Abraão não sabia do que iria acontecer, porque Abraão pensava que Deus queria que matasse o filho. Mas Deus não pediu que Abraão matasse. Na cabeça de Abraão era matar, mas na cabeça de Deus não era matar, era oferecer. Na cabeça de Abraão, Abraão ia sacrificar o filho. Na cabeça de Deus, Abraão ia consagrar o filho a ele. Naquela época, era muito comum sacrifícios humanos, mas esses sacrifícios eram feitos aos deuses pagãos. E até hoje existem seitas aonde se faz sacrifício humano. Um dia desses eu vi uma cena fortíssima, crianças cozinhadas numa panela. Lá na China tem uma seita aonde eles comem bebês. Eles pegam um bebê, cozinham, comem para dar potência sexual. Então existem seitas de todo tipo que sacrifica animais, sacrifica até gente. Existem sacrifícios aos deuses pagãos. Se Deus aceitasse sacrifício humano, Deus seria igual aos deuses pagãos. Aí quando vem um crente e diz, cuidado, viu? Porque Deus dá e Deus tira. Você está comparando Deus a um Deus pagão. E Deus não é esse Deus que você fala. Você interpreta Deus errado porque você não conhece a Deus. Se Deus quisesse que Abraão matasse o filho, Deus seria igual aos deuses pagãos, os deuses dos bruxos, dos feiticeiros, que as pessoas ofereciam seus filhos em troca para evitar um castigo, evitar uma crise. Se estava seco, sacrificava o filho para chover. Se estava acontecendo alguma desgraça, sacrificava o filho, que era para a fúria dos deuses sair de cima deles. Até em filmes, esses filmes de canibais, esses filmes daquele povo, daquele pessoal, daquelas tribos, eles fazem sacrifício humano. Aquelas tribos que se pratica a bruxaria. Então Deus, para mostrar para Abraão que ele era diferente, disse, oferece teu filho. Abraão leva o filho. Quando chega no pé do monte,
Abraão diz: fica aqui vocês que eu vou subir sozinho com ele. Vamos adorar a Deus e vamos voltar. Na cabeça de Abraão, Abraão ia matar o filho, Deus ia ressuscitar o filho. Mas na cabeça de Deus não. Era só para Abraão oferecer o filho no altar. Abraão sobe, Isaac sobe. Isaac, ele já era um rapaz. Os estudiosos da Bíblia dizem que aqui Isaac tinha mais ou menos por volta dos seus quase 20 anos. Abraão tinha mais ou menos 120 anos e Isaac tinha 20 anos. Quem ganha na carreira? Um rapaz de 20 anos ou um senhor de 120 anos? Hein, gente? 20 anos ou 120? Eu tenho 40 anos, eu não gosto de jogar bola com os meninos de 17, porque eu sei que eu tenho mais habilidade do que eles, mas eu não tenho mais força. Eles ficam rindo. Eu sei que eu tenho mais habilidade, né, Lorena? Mas eu não tenho mais aquela velocidade, aquela força, né? A cabeça pensa, mas o corpo não executa. Imagina Abraão, 120 anos, Isaac com 20. Se Isaac corresse, Abraão não iria pegá-lo. A Bíblia diz que quando eles subiram, Isaac carregou a lenha. Quem era que tinha mais força? Abraão ou Isaac? Isaac. Isaac carregou a lenha nas costas. Caminharam a distância grande, subiu um monte com a lenha nas costas, então Isaac tinha força. Abraão tinha força para amarrar Isaac? Não. Como era que Abraão iria fazer o que Deus pediu sem a colaboração do filho? Isaac chega para o pai e diz: pai, está aqui a lenha. Pai, está aqui o fogo. Mas onde é que está o holocausto? Onde é que está o cordeiro? Observe, meu irmão, que Isaac, ele já sabia o que era preciso para se fazer um holocausto. Você que é crente, você sabe o que é necessário para adorar. Você sabe que Deus se agrada do evangelismo. Mas você tem evangelizado? Você sabe que Deus se agrada quando você ora? Você tem orado? Você sabe que Deus se agrada quando você estuda a palavra dele? Você tem estudado? Você sabe do que é preciso fazer para agradar a Deus? Você tem feito? Isaac sabia de tudo. Isaac sabia que tinha que ter a lenha, mas tinha que ter o fogo e tinha que ter o cordeiro. E ele disse: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, pai, mas cadê o cordeiro? Irmão, você tem procurado o cordeiro na tua vida? Quem é o cordeiro? Jesus. Você tem visto Jesus na tua vida? Você tem visto Jesus no que você faz? Se você faz tudo, mas você não percebe que está faltando o cordeiro. Se você faz tudo, mas você não percebe que está faltando Jesus, então tudo que você está fazendo na carne. Tudo que você está fazendo na força do braço. Tudo que você está fazendo na força do homem. E não é na força do braço, não é na força da carne, não é na força do homem, é na força do Senhor. A lenha tem que ter, o fogo tem que ter, mas principalmente o cordeiro tem que estar presente. O cordeiro é Jesus, meu irmão. Se o Senhor não estiver presente, não tem nada. Se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam. E às vezes você corre, às vezes você luta, às vezes você batalha, mas o principal está faltando: Jesus, o cordeiro. Cadê? Você está lutando sozinho, você está fazendo as coisas sozinho, você está indo na força do braço, mas está faltando o cordeiro. E quando Isaac pergunta: cadê o cordeiro, pai? O pai diz: Deus proverá. Mas agora em cima do monte, eles fazem o altar. Agora em cima do monte, Abraão pega tudo. E entre as coisas que Abraão pega uma corda. E agora Abraão diz: Isaac, Deus
mandou eu te oferecer no altar. Isaac não correu. Isaac não fugiu. Isaac não travou uma luta corporal contra o pai. Isaac se oferece. Isaac humildemente se entrega. O pai amarra Isaac. Isaac se deita no altar. O pai levanta a faca para matar Isaac. E a Bíblia diz que o anjo grita: não faça isso. Não faça isso. Quando Deus disse não faça isso, Deus quis dizer o seguinte: eu não quero o teu sacrifício humano. Eu não sou como esses deuses por aí que tem. Eu não quero. Olha para os arbustos. Estava lá o cordeiro preso. Sacrifica ele no lugar do teu filho. Aquele cordeiro era Jesus, que morreu no nosso lugar. Mas Isaac se ofereceu como oferta. Isaac se colocou à disposição. Meu irmão, será que você tem se colocado à disposição? Por que houve salvação na casa de Zaqueu? Porque Jesus não disse nada para Zaqueu. E Zaqueu disse: eu decido, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu roubei alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. Não existe conversão sem prova de arrependimento. Não existe conversão sem prova de que a pessoa mudou suas atitudes. Falar: Jesus, toma minha vida. Falar: Jesus, eu te aceito. O pastor fazer um apelo, a pessoa levantar a mão, ouvir na frente, isso é muito fácil. E dá sinais de mudança. E dá sinais de arrependimento. Porque se depois que Jesus tivesse entrado na casa de Zaqueu, se depois que Jesus tivesse conversado com Zaqueu, e Zaqueu saísse dali e continuasse roubando as pessoas, isso demonstraria uma dureza de coração muito grande. Isso demonstraria que Zaqueu era muito mais culpado do que ele de fato era. Irmãos, mais rigor, a Bíblia diz, mais rigor haverá no dia do juízo para os que conhecem do que para os que não conhecem. Zaqueu era um pecador, mas ele até então não tinha tido encontro com Deus. Se tivesse um encontro com Deus e tivesse continuado enganando, roubando as pessoas, ele seria mais culpado do que era. Por isso que Jesus falou: este também é filho de Abraão. Por que ele era filho de Abraão? Porque ele se submeteu. Por que ele era filho de Abraão? Porque ele se entregou. Por que ele era filho de Abraão? Porque ele entendia o que ele precisava fazer para adorar o Senhor. E ele decidiu fazer. E nós? Não é à toa que está escrito aí: este também é filho de Abraão. Aí você diz: Senhor, eu também sou filho de Abraão. Você tem se submetido? Você sabe os rituais do holocausto? Você sabe o que Deus se agrada? Deus se agrada do teu louvor, você tem louvado? Deus se agrada da tua oração, você tem orado? Deus se agrada que você se esmere em conhecê-lo, você tem feito isso? E Deus quer que você sinta a falta do cordeiro. Eu estou sentindo que está faltando cordeiro na minha casa. Eu vou orar. Eu estou sentindo que tá faltando a presença do cordeiro aqui no meu trabalho. Eu vou orar. Eu quero que o cordeiro apareça para mim. O cordeiro apareceu no monte, meu irmão. Mas o cordeiro, ele aparece para nós quando nós clamamos.
Você sente falta? Você sente falta da presença do Senhor? Você chama a presença do Senhor? Você permite o trabalhar do Senhor na sua vida, na sua casa? Onde está o cordeiro, Pai? Está faltando o cordeiro. Meu irmão, pode faltar o arroz, o feijão, a carne, pode faltar o dinheiro, mas não pode faltar o cordeiro. Não pode faltar Jesus. Não pode faltar a presença de Deus na nossa vida. Você que é de Deus, você sente falta. Você que é de Deus, você sente, cadê? Eu preciso de Jesus. Meu irmão, se a igreja estiver bonita, se a igreja estiver toda organizada, mas se o cordeiro não estiver ali, você sente falta. Porque você vai ficar dentro da igreja, aquele vazio. Cadê a palavra? Cadê a adoração? Cadê o louvor? A gente vê falar do fogo, a gente vê falar da lenha, a gente vê falar da oferta, a gente vê falar do sacrifício, a gente vê falar da obrigação. Mas cadê Jesus que eu não estou vendo aqui? Onde é que está o cordeiro, meu irmão? E eu digo mais, na sua vida, quem olha, vê Jesus? Quem olhar para mim tem que ver Jesus. Quem olhar para você tem que ver Jesus. Porque Jesus está em nós. Você tem que sentir falta. Você tem que sentir a falta. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha casa. Eu quero Jesus na igreja. Eu quero Jesus no meu trabalho. Eu quero Jesus na minha família. Meus filhos estão brigando muito, mas é porque está faltando Jesus. Mas vai ter, eu vou buscar. Eu vou buscar o cordeiro. Ele vai aparecer na minha casa, em nome de Jesus. Pode ter tudo, irmão, se não tiver o cordeiro, não tem nada. Jesus apareceu. Cordeiro apareceu. Ele foi morto no lugar de Isaac. Jesus deu a vida no nosso lugar. E é por isso que a gente tem que adorá-lo, servir. Amém? Amém? O que nós pudermos fazer para Jesus não vai pagar o que ele fez por nós. Não vai pagar. Nada paga o que Jesus fez por nós. Amém? Amém. E eu quero orar por você. Zaqueu disse: eu resolvo. O que você resolve hoje? Continuar como está? A mesma vida, as mesmas práticas? Vem para a igreja, ouve a palavra, sabe tudo o que tem que fazer, mas sai daqui e vai fazer tudo errado? Ou você diz: não, eu resolvo mudar. Santificação é questão de decisão. Santificação é questão de dizer: eu vou mudar. Teve uma irmã que disse para mim: pastor, eu sei que eu preciso mudar, mas está difícil. Eu disse: não, está fácil. Não está difícil? Não, está fácil. É só você querer. É só você decidir. Eu vou tomar a minha decisão. Você não tomou a sua decisão ainda, porque na hora que você tomar a sua decisão, as coisas facilitam. Quero orar por você. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Houve salvação na vida de Zaqueu, porque ele se tornou um filho de Abraão no momento que ele se entregou. Isaac, ele é um modelo para nós, como Zaqueu também serviu como modelo para nós cristãos. De que arrependimento tem que estar ligado a provas de mudança.
Não adianta dizer que estamos arrependidos, não adianta falarmos que reconhecemos nossos erros, nossos pecados, se não tomarmos atitudes de mudar. E Pai amado e querido, eu te peço, ajuda este povo. Eu sei que eles estão caminhando, eu sei que eles estão lutando, eu sei que eles estão se esforçando, mas a sua presença não pode faltar na vida deles. Não pode faltar a sua presença na nossa casa, não pode faltar a sua presença na nossa família, não pode faltar a sua presença na criação dos nossos filhos, não pode faltar a sua presença no nosso casamento, não pode faltar a sua presença no nosso trabalho, porque tu disseste: sem mim nada podeis fazer. Aleluia! E o que é que nós temos feito? Nós temos carregado uma lenha pesada nas costas. Nós temos carregado as brasas sem deixar ela se apagar. Mas tem faltado o cordeiro. Não podemos agir se o cordeiro não tiver. O elemento essencial é o cordeiro. Tu és o cordeiro, Senhor. Tu és o cordeiro que tem que estar presente em nossas vidas. Então, meu Pai, ajude-nos, revela-te para nós, vem sobre nós, Senhor. Aleluia. Se faça presente em nossa vida. Pode faltar o alimento, pode faltar a roupa boa, pode faltar o dinheiro, mas não pode faltar o Senhor na nossa vida, porque sem a Tua presença nada somos, sem a Tua presença nada podemos fazer, meu Pai. Abraça os seus filhos, abraça os seus servos, abraça os teus escolhidos, Senhor, em o nome de Jesus. Pai, nós vamos nos preparar para participar da Santa Ceia. Pai, nós vamos nos preparar para participarmos do corpo e do sangue de Cristo, e que a Tua presença venha sobre nós, e que o Teu poder se revele a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.